A terceira fase seria a fase correspondente à fase da questão da sexualidade, da questão edípica, né? Então, a gente sabe, né, que a criança, né, ela está assim, nesse contínuo, né, de tomar iniciativa e de fazer muitas coisas, né, por conta própria, nesse sentido, e dentro desse conjunto de iniciativas, tem uma iniciativa de particular interesse, né, que é a iniciativa em relação à sexualidade, propriamente, né, e que para a psicanálise, né, conforme a gente já estudou em algum momento, muitas dessas iniciativas também são bastante atravessadas por fantasias, né, fantasias de amor em relação ao pai, em relação à mãe, né, e aí, obviamente, tem toda uma... De novo, Erikson, eu não sei se vocês já conseguiram perceber, quanto que o Erikson ele coloca uma tônica, né, na recepção dos pais, que são esses, né, referentes de identificação, acho que no final das contas é um pouco isso que está em jogo aqui, esses referentes de identificação da criança, né, e dependendo de como os pais reagem a essas fantasias, né, é aquela velha história, né, gente, se o Freud ele teve alguns problemas, né, em relação à questão da sexualidade infantil, né, quando ele fala de sexualidade infantil. Ainda hoje a gente encontra alguns problemas, né? E quando a criança, de alguma maneira, manifesta a sua sexualidade, ela pode ter muito dessas iniciativas, ela pode ter muito dessas iniciativas aí inibidas, de alguma maneira, né? E é impressionante, né? Isso não deve ser muito difícil para vocês observarem, o quanto que o campo da sexualidade é um campo muito marcado pela questão da culpa, né? Eu lembro de uma paciente que eu tinha, por exemplo, que ela dizia que toda vez que ela transava, ela morria de culpa, assim, né? Era o sentimento que ela tinha ao transar, era a culpa, né? E ela vinha, assim, né, de uma educação muito moral em relação à questão da sexualidade, né? E que ela dizia que a experiência dela não deixava de ser prazerosa e interessante, mas que logo após o término da relação sexual, ela morria de culpa nesse sentido, né? E a raiz disso estava um pouco na maneira como, enfim, né, os pais tomaram as primeiras manifestações dela de sexualidade mesmo, né? Então, a culpa, né, é essa coisa que ela está sempre associada a uma transgressão de uma lei, né? Somente de uma lei que advém dos pais, assim, de alguma forma, né? Então, aqui a gente tem um pouco isso. O Erikson, ele não, nesse sentido, ele não é muito inovador, né? Nesse sentido, ele não está falando muito nada diferente, né, do que o Freud já falava e tal, né? Da inibição das pulsões sexuais, né? Do quanto que isso pode trazer uma série de questões aí para a gente, né? Algo que acho que é interessante nesse sentido, né, é que essas iniciativas de amor, né, de afeto das crianças em relação aos pais, isso daria em torno mais ou menos na questão edipiana, né, e algo que o Freud já de alguma forma falava é o quanto que no Édipo a gente sempre fracassa, se a gente tiver uma neurose, obviamente, né. Eu acho curioso, né, eventualmente a psicanálise recebe algumas críticas, né, de que o Freud queria uma sociedade edipiana, ou um sujeito bem resolvido com a sua sexualidade seria um sujeito resolvido com o seu Édipo, né? Isso não é muito verdade, assim, né? A gente sabe que lá na teorização do Freud, o Freud já marcava o fracasso que a gente tem em relação ao Édipo. O Édipo sempre falha, né? O Édipo ele não opera, né, totalmente assim, né? E eu diria que bom que ele não opera totalmente, né? Porque é justamente nessa não operação total do Édipo que alguma coisa do desejo se inscreve, né? Alguma coisa do campo do desejo é possível justamente nisso que não é total, em termos da lei, da repressão, né? Alguma coisa que diz para a gente que a gente não deve em relação a algumas coisas, né? Então, eu não sei muito, né? Essas críticas que se fazem à psicanálise, que a psicanálise seria assim, ela queria assim um mundo edípico, né? É só voltar lá e ler o Freud, que a gente sabe que não é muito isso que está lá na teorização do Freud, né? Então, o Erikson, pelo menos, apostava aqui na ideia de que se os pais orientassem com amor e compreensão, né, a criança iria adquirir, né, de alguma forma,
aquilo que é permissível e aquilo que não é, aquilo que é mais possível e aquilo que não é, nesse sentido, né? Então, a gente teria aqui alguma coisa de uma sexualidade que ela estaria, assim, né, um pouco na permissão também, né? Enfim, eu acho que por mais que isso possa parecer estranho, né, toda a questão da sexualidade hoje ela gira em torno menos da repressão no sentido da proibição e mais no sentido de um outro tipo de repressão um pouco mais sofisticada, que é essa repressão de gozar a qualquer preço, né? Essa repressão de que a gente tem que enfim, né, tem que fazer, tem que acontecer, tem que mostrar, né? Essa coisa que a gente fica assim num campo bastante do olhar do outro sobre a gente também, né? É o imperativo de gozo que a gente fala aí na psicanálise, né? Mas, enfim, aí voltando um pouco aqui para a gente entender, né, como que o Erikson organizou, né, voltando aqui para essa tabelinha, né, aqui nessa fase, que seria a fase locomotora genital, a gente tem um conflito entre a iniciativa e a culpa, né? Se o sujeito só sai daqui com iniciativa, se ele não sai daqui com algum nível de culpa ou mesmo de repressão, ele pode cair no que a gente chama de crueldade, ou que a gente poderia aproximar de uma ideia da perversão, né? O perverso é esse que ele não se inibe em relação ao próprio desejo, nesse sentido, né? Então, só a iniciativa em relação ao desejo sexual e às fantasias sexuais pode dar uma crueldade, pode ser um sujeito que adquire um traço de crueldade. Agora, um sujeito que só sai daqui com a ideia de culpa, né, é um sujeito que vai ter alguma inibição no campo da sexualidade. A culpa ela produziria uma inibição. Mas se o sujeito sai daqui com a iniciativa, com algum nível de culpa, o Erikson vai dizer que o sujeito teria, sim, algum objetivo, né? Ele conseguiria, talvez, assim, avançar, né, e desenvolver o seu desejo sexual, seria um pouco dessa história, né? O Freud, ele falava um pouco isso em relação às pulsões, né? O Freud diz assim, olha, se a pulsão ela é totalmente liberada, o sujeito vira um criminoso, né? Agora, se as pulsões são totalmente reprimidas, o sujeito vira um broxa, nesse sentido, né? Ele fica sem desejo, assim. Então, acho que é um pouco isso também que o Erikson está falando, né? E esse é o grande dilema, assim, né? Como que a gente humaniza, socializa alguém, né? Com algum nível de repressão necessário à convivência social, né? Mas, ao mesmo tempo, sem matar o desejo, assim, né? Essa é a grande dificuldade, assim. Então, eu acho que o desejo ele sempre fala de uma relação com a lei, né, que é uma relação de transgressividade. A psicanálise, quando ela fala um pouco de função paterna, né, ela diz assim, olha, um pai funciona bem quando o pai não se acredita ser pai, no sentido da função da lei, né? Um pai que acha que é pai, um pai que acha que é a lei, portanto, esse pai vai virar um tirânico, assim, né? A psicanálise, quando ela pensa a questão da lei, ela pensa muito mais na questão de que um pai ou alguém que exerce uma função paterna é um representante da lei, e não a lei mesma, nesse sentido, né? Pessoas que se acham a própria lei, elas tendem a se tornar tirânicas, assim, né? É alguém que está acima de tudo, assim. Então, acho que a psicanálise ela não deixa, né, de salientar alguma importância da inscrição e da transmissão da lei, né? Mas essa lei ela é sempre a lei que a psicanálise acredita que poderia promover o desejo, né? É uma lei não toda, é uma lei que tem alguma indeterminação, é uma lei que nessa indeterminação algo do desejo se inscreve, assim, né? Então, é um pouco essa história, né? Acho curioso o quanto que a gente tende a pensar figuras de autoridade, né, como figuras repressoras somente, né? A psicanálise ela entende que às vezes figuras de autoridade são justamente as figuras que produzem o desejo, assim, né? Porque a gente não se conforma mediante uma autoridade, né? Mediante a autoridade o desejo ele vai manter alguma transgressão, assim, e com isso há toda uma produção criativa, né? Há toda uma espécie assim de conflito criativo com a lei, com isso que diz não,
para a gente, né? Sem querer muito entrar nesse mérito, né? Mas tem alguns estudos antropológicos que demonstram que a figura que ocupa o lugar de autoridade em algumas tribos indígenas, né, não é o pai, mas é o tio, né? E o próprio Lacan, em algum momento, ele comenta alguma coisa sobre isso, né? Ele fala, olha, de fato, em sociedades assim, talvez essas pessoas elas estão livres da neurose, né? No sentido que a neurose é essa coisa que recalca, essa coisa que o desejo fica por acontecer, né? Por um outro lado, né, quando a figura de autoridade não está no pai, está no tio, isso reduz uma tensão que é uma tensão que poderia produzir uma produção criadora, uma produção de transgressão em relação à lei. Já que a autoridade está no tio, não está no pai, você não tem relação de rivalidade, você não tem relação com esse limite, de alguma maneira, né? E isso produz um princípio de estatização dessa sociedade. É uma sociedade que, de alguma forma, ela não evoluiria, né, no sentido de uma produção criadora. Ela produz um princípio de estatização. Então, não sei, toda essa volta toda, né, mais para ver se a gente consegue se convencer, talvez, de uma certa importância da lei, né, que não tem nada a ver com um discurso disciplinar, tirânico, militar, nada disso, né? A lei mais nesse sentido como a lei que dá acesso ao desejo. O desejo é sempre algo transgressivo, né? Quando você não tem algo a transgredir, você também não deseja nesse sentido, né? Então, eu quero crer que a gente está melhor quando a gente deseja, que quando a gente não tem contra o que desejar. Assim. É um pouco essa conversa. Enfim. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Estão acompanhando? Beleza. Bom, e aí, até aqui, né, eu poderia dizer que tudo que a gente falou agora é bastante freudiano, em alguma medida, né? É bastante ligado, assim, a uma certa elaboração do Freud. E agora a gente vai falar um pouco, né, de algo que é mais genuinamente ericksoniano, né? A gente vai começar a falar de fases ou de leituras da infância, né, em que o Erikson fala de um modo tal em que isso é ausente lá no Freud, né? Então, assim, a fase seguinte, a terceira fase, é a chamada fase diligência versus inferioridade, né? Alguém sabe o que é diligência? Essa é uma palavra nova ou vocês sabem o que é diligência? O que é alguém diligente? Daniel disse que não. Não conheço. Novo para mim, não sei. Então, diligência é justamente enquanto um adjetivo, né? Se a gente caracteriza alguém como diligente, é alguém que se preocupa em fazer alguma coisa muito bem feito, né? É alguém que se preocupa em fazer algo assim com muito zelo. É alguém que se preocupa assim, não só fazer por fazer, mas a pessoa faz com alguma preocupação de que aquilo que ela está produzindo tenha um bom acabamento. Diligente seria assim uma pessoa zelosa, né? E o Erikson vai dizer que mais ou menos nessa fase em que a criança está, mais ou menos de 6 aos 11 anos na escola, né? Um momento em que a criança ela pode sim passar por um conflito entre se tornar diligente ou se criar-se uma espécie de inferioridade em relação ao que faz, né? Então aqui a criança ela está bastante desafiada nesse sentido, né? A fazer coisas, desenhos, artes, deveres de casa, seja lá o que for, de modo diligente, né? É aquela clássica cena da criança que faz aquele desenho maravilhoso, que você nem entende muito bem o que a criança desenhou, e aí você elogia, nossa, que legal, que bacana, o que você desenhou aí, que bonito, né? Mas, de novo, né, o Erikson ele é mais um sujeito, mais uma vez ele vai apostar na ideia de que, bom, excesso de elogio pode ser um problema, né? Excesso de elogio pode ser uma coisa que produz na gente
uma espécie de autoconvencimento em relação ao que nós fazemos, quando às vezes nós fazemos coisas que estão ruins, assim, né? Qual que é a nossa dificuldade com a crítica? Qual que é a nossa dificuldade de poder olhar para alguma coisa que alguém está fazendo e dizer, não está bom, né? Não está legal, pode ser que você melhore, né? Eu sinto que a gente vive, ao mesmo tempo que na contemporaneidade a gente vive assim uma falência da crítica, né? A gente vive também uma superexcitação da crítica. É meio confuso isso, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente só critica para destruir. A gente parou de fazer críticas que seriam críticas que poderiam produzir uma reflexão, poderiam colocar a gente para pensar, né? Eu tenho um pouco uma impressão que a gente está numa época de muita crítica, mas críticas da destruição, críticas do ódio, né? Se vocês quiserem também, de alguma forma. E, nesse sentido, me parece que em alguns momentos a gente prefere não criticar, né? Assim, ou a crítica sai como uma crítica destrutiva, ou a crítica não sai. A impressão que está é que esse exercício crítico, e aí crítico talvez aqui até no sentido mais filosófico do termo, crítico enquanto uma apreciação de alguma coisa, em que você se debruça sobre aquela coisa para dizer, bom, aqui tem coisas que me parecem que são interessantes, e aqui tem coisas que me parecem que não são interessantes, né? Eu acho que isso está um pouco em falência, assim, né? Eu acho que tem uma crise desse tipo de crítica, né? Então, acho que não deve ser difícil para vocês enxergarem o quanto que excesso de elogio pode ser um problema, né? Dizer que está sempre bom, que está sempre legal, né? Eu acho que, inclusive, isso faz com que a gente aprenda pouco, né? Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de liberdade, né, para poder criticar. Às vezes isso acontece a nível de faculdade, né? Eu vejo muito assim os TCCs, né? Quando alguns alunos vão apresentar TCCs, tem alunos que ficam extremamente frustrados, né? Porque quem está lá na banca avaliando o TCC nem sempre é só elogios, né? Às vezes quem está lá na banca avaliando o TCC, às vezes, olha, acho que o seu trabalho está bom em algumas coisas, mas tem umas coisas aqui que precisa melhorar, você precisa rever, né? É porque talvez exista uma certa cultura muito comum de que TCC é um momento de comemoração, né? TCC é um momento de vou fazer uma festa e vou comemorar o final do meu curso, né? O TCC é a apresentação de um trabalho final e que com certeza vai ser avaliado de modo crítico, assim, né? Então, não sei se vocês enxergam isso, né? O que vocês acham, né? Vocês acham que a gente tem uma falência da crítica nesse sentido que eu estou falando? Ou vocês acham que não, né? Por que a gente está, talvez assim, tão sensível à crítica, né? Porque que é algo que a gente tem tido maior dificuldade, eu penso, né? Professor, eu concordo com você nesse sentido, mas eu acho que TCC, para mim, é algo, tipo, extremamente estressante e, sei lá, assim, difícil, sabe? Não comemoração, mas algo, tipo, muito trabalhoso, sabe? Coisa assim, então, não sei. Mas eu concordo, eu peguei a ideia, assim. Então, eu acho também, o TCC, Marina, ele pode ser uma comemoração, assim, né? Mas, por exemplo, se a gente faz um trabalho muito ruim, né? E, sei lá, a gente pode ser até passivo de reprovação, o que há para se comemorar, assim, né? É claro que isso talvez que você está falando, não sei se você está pensando, bom, alguém que se dedicou, verdadeiramente ralou, correu atrás, nananana, procurou fazer uma coisa bem feita, né? E aí você tem um avaliador de banca que é muito destrutivo nesse sentido, eu acho ruim, sem sombra de dúvidas, né? Agora, não sei, né? A gente teria que entender um pouco melhor o que acontece. Não sei se eu estou falando de uma coisa um pouco pessoal, né? Porque eu já tive alguns problemas nesse sentido, né? E, às vezes ir para algumas bancas de TCC e fazer alguns comentários, né? E eu ter sido meio que encarado como uma pessoa do mal, assim, né? Quem vi alguns problemas lá no TCC e achei que devia apontar até numa tentativa de contribuir, assim, né? Mas eu sinto que tem algumas pessoas, eu não vou dizer todas, mas algumas pessoas, elas parecem que não podem ter a imagem delas arranhadas, assim, né? É como se fosse uma imagem que elas precisam reiterar uma certa perfeição de imagem, assim, né? E, sei lá, é uma coisa que eu estou pensando. Francisco, eu pensando nisso, eu penso assim, o TCC, para assim, para indivíduos diferentes, o TCC pode ter significados diferentes, né? Eu acho também, tipo, tem
porque costuma ter um traço muito da pessoa, né? Acho que quando você faz uma crítica ao TCC, não estou dizendo que isso é o certo, assim, ou que isso deveria ocorrer, mas eu acho que é normal, a partir das relações que a gente tem com o que a gente produz, de às vezes a gente não entender muito bem a linha entre uma crítica ao que eu produzi e uma crítica a mim, né? E eu acho que, tipo, eu estava pensando até esses dias, eu comentei na empresa que eu trabalho, eu fico falando sobre, às vezes eu fico viajando na criação de crianças, por exemplo. Eu fico pensando, se eu fosse um pai e um filho ou uma filha minha me apresentasse um desenho e perguntasse o que eu achava, eu acho que a coisa mais interessante de se fazer é falar a verdade, assim. Por exemplo, nossa, eu não entendi nada que você desenhou aqui, mas sei lá, sabe? Mais genuínas assim, porque tem muito essa questão, né, de você ficar elogiando por elogiar para construir uma suposta autoestima, assim, mas que na verdade vai ser uma autoestima baseada no que, sabe? Porque só ouvir você é perfeito, você é legal, também tem consequências muito negativas, eu acho, né? Sim, exatamente, né? Eu acho que é um pouco isso, sabe, Luiz? Assim, como poder fazer uma crítica que não seja uma crítica que produza uma inibição, né? O grande lance é esse. Se a coisa não está. E também entender, tipo, da onde. Ai, desculpa, eu acho que eu te interrompi porque atrasou aqui seu áudio, desculpa. Tranquilo. Pode falar. Não, eu acho também que, assim, acho que cabe a nós tentar entender um pouquinho mais o que que é isso de eu me sinto mal porque a crítica, né, foi para além da conta, ou eu me sinto mal porque eu realmente não sei receber a crítica, né? E às vezes cabe fazer esse recorte. Sim. E em relação à primeira parte que você comentou, eu acho, Luiz, é muito cirúrgico, né? O que você comentou. Eu acho que isso hoje é o que mais tem prejudicado, principalmente as discussões acadêmicas, né? Porque a gente parou de discutir ideias e a gente está discutindo as pessoas, assim. Então, acho que tem alguma questão hoje em que a gente não consegue mais separar isso, né? A ideia que eu sustento é como se fosse eu mesmo, assim, né? E aí, se você critica a ideia que eu sustento, você está me criticando, né? Assim, e isso é um problema para o conhecimento, eu acredito, né? Que isso é um problema, enfim, para a produção de conhecimento, porque quando a gente tem um conhecimento, né, que ele quer estar impassível de receber qualquer crítica, ou toda e qualquer crítica, né, que ele recebe é algo de um campo assim, que você fica ali numa uma espécie de compulsão de defesa e de relativização, né? Eu acho que isso é um problema, assim, né? Eu não sei se foi. Acho que, acho que eu concordo com você. Acho que era por aí também que eu penso. Então, eu não sei se foi aqui que eu falei, se foi numa outra turma, né? Esses dias eu li um artigo que eu achei super interessante, assim, de um cara que ele escreve um artigo que ele diz alguma coisa mais ou menos assim, 9 maneiras corretas de se criticar a psicanálise, alguma coisa assim, né? E era um artigo que ele era quase que como se fosse um artigo que o cara fazia um apelo para que se fizessem críticas mais qualificadas à psicanálise, né? Porque ele via um problema para os próprios psicanalistas, no sentido de que alguns psicanalistas começam a ficar surdos às críticas que se fazem à própria psicanálise, porque muitas críticas que se fazem à psicanálise, elas não são assim verdadeiramente sustentáveis em relação ao campo, né? Então isso produz uma espécie de surdez, porque quando você começa a ouvir muita crítica, que você, olha, não faz uma correspondência com o que a gente fala, um pouco assim, parece que a psicanálise às vezes encarna para algumas pessoas, né? Um modelo, uma espécie de ovelha negra, assim, a ser criticada, né? E aí ele escreve um artigo justamente dizendo, olha, a psicanálise precisa de críticas, né? Mas vamos fazer críticas com mais qualificação, né? E a gente espera essas críticas até para que o campo se movimente mais. Porque não dá para a gente ficar fazendo algumas críticas em relação ao campo que quem estuda profundamente o campo sabe que não se sustenta assim, né?
Então, eu sou muito suspeito para falar, estou falando de uma coisa que me é própria, assim, né? Mas acho que tem um lugar comum, e talvez isso exista até em algumas outras abordagens da da psicologia, acho que tem um lugar comum, assim, né? De bater um pouco na psicanálise, e às vezes se bate um pouco na psicanálise a partir de pontos que quem estuda a teorização diz assim, bicho, mas não é isso, né, assim, que a gente fala. Como essa coisa, né, de excessivamente associar o Freud à biologia. É o melhor exemplo que eu posso dar, né? Bicho, mas isso não está lá, não é isso, assim, né? O Freud começa a psicanálise rompendo com a medicina, dizendo que histeria não tem nada a ver com orgânico, dizendo que histeria tem a ver com psíquico, né? Mas, assim, tem uma coisa de insistir, não, Freud biologia, né? Aí tem uma hora que se para de escutar, e aí isso é ruim para a coisa interna do campo, né? Eu concordo. Eu acho que também tem muito uma questão de estatuto científico mal resolvido, assim, né? Que precisa, assim, não sei, uma opinião minha que também gosto de e corroboro com algumas percepções da psicanálise. Eu acho que tem isso, né? A psicanálise ela não se propõe ciência tal qual as outras ciências psicológicas querem assumir, né? Esse estatuto. Então acho que fica nessa briga acadêmica, sendo que a psicanálise existe antes mesmo da psicologia se fazer no campo acadêmico, né? Assim, do jeito que se faz. Então, eu acho que a questão aqui não é nem muito assim, não é nem muito uma defesa da psicanálise, mas a questão é o que a gente pode produzir quando também críticas são críticas feitas sem a devida coerência, assim. A gente pode, de repente, sair um pouco da psicanálise e pensar isso num comportamento infantil, né? O que significa um pai e uma mãe que começa a criticar e começa a punir uma criança sem que verdadeiramente aquela punição tenha uma correspondência em relação à sua ação, né? Em relação ao seu comportamento nesse sentido. Eu acho que isso pode produzir na criança assim, uma espécie de, talvez até de inferioridade, né? De complexo de inferioridade, não sei, né? Isso pode produzir uma desconfiança radical em relação ao pai e à mãe, né? Enfim, assim, né? Acho que é um problema tanto o excesso de elogio quanto críticas muito pouco fundamentadas, assim, né? Críticas que a gente sabe que não são justas, assim, né? Eu não sei vocês, mas acho que um dos piores castigos que se recebe na infância é o castigo que você recebe quando você sabe que você não fez uma determinada coisa, mas você está sendo castigado por algo que você não fez, né? Você sabe o quanto que aquilo é errado, assim, né? Sei lá, se a gente quiser alongar essa discussão, né? Eventualmente a gente ouve essa história. Imagina uma pessoa que fica 10 anos presa por um crime que não cometeu, assim, né? Por um erro de julgamento lá, né? Bastante complicado, assim. Um pouco essa história. Entendi. O Édipo é sempre polêmico, Luiz, né? O Édipo é sempre uma questão, assim, né? Ele não, é difícil mesmo, né? Mas eu acredito que ele é menos, como que eu poderia dizer, né? Ele é menos patriarcal do que se supõe que ele seja, né? Embora também, né, só já que comentou sobre isso, né, embora também, né, o Lacan, desde a década de 50, já falava, né, de ir além do Édipo, né? Ele já, ao final do ensino dele, isso aparece mais, né? Ir além do Édipo no Lacan não é abandonar o Édipo, né? A gente só talvez conseguiria ir além do Édipo, incluindo o Édipo nessa história. Não é um anti-Édipo, né? O além do Édipo do Lacan, né? Como que quer lá o Deleuze e o Guattari e tal, né? Mas, enfim, esse também é outro papo aí, né? Sim. Então, aqui, gente, a fase da criança aqui, a fase da diligência versus a inferioridade tem a ver com isso, né? Dependendo de como é a recepção dos pais em relação às ações, aos produtos, às coisas que as crianças fazem, né, e criam nesse sentido, isso pode gerar um comportamento diligente ou pode gerar um comportamento de inferioridade. É muito comum a gente fazer uma associação aqui com Adler, né? Não sei se alguém já chegou aí a essa conclusão,
mas aqui daria para a gente fazer uma relação entre complexo de superioridade e complexo de inferioridade, né? Seria, assim, obviamente, em relação a situações e fenômenos psicológicos diferentes, porque lá no Adler, né, essa questão está associada aí ao tipo de relação que o sujeito estabelece com o sentimento de inferioridade, né? Aqui, para o Erikson, já está mais em relação à recepção do outro, né? Sobre o que eu faço e como eu faço, né? Se as crianças são repreendidas, ridicularizadas ou rejeitadas, sentimentos de inferioridade ou inadequação. Por outro lado, elogios podem estimular a sensação de competência e incentivam uma certa luta constante, né? Então, voltando um pouco lá para a nossa tabela, né, para a gente entender o fechamento dessa fase aqui, a gente tem, né, nessa fase que seria correspondente à latência, a gente tem esse conflito entre diligência versus inferioridade. Se o sujeito só sai daqui com elogios, né, se sentindo sempre muito bom no que está fazendo, ele pode sair daqui com uma certa virtuosidade, né, esse sujeito que se acha virtuoso demais, assim, né? Se o sujeito sai daqui com uma certa inferioridade, né, ele sai daqui com inércia, paralisia, né? Agora, se o sujeito sai daqui com uma certa diligência, incorporando, que talvez nem tudo que ele faz o tempo inteiro é lindo e maravilhoso, o Erikson vai dizer que a força básica que se produz é a competência. Para o Erikson, a competência seria... O sujeito competente seria aquele que, inclusive, reconhece que tem coisas que ele não faz tão bem. E talvez por isso ele delegue, né? Por isso talvez ele não faça, por isso talvez ele reconheça um limite, assim, né? Então, o competente seria esse, né? E não uma ideia meio miserável, né? Tipicamente da contemporaneidade, que muitas vezes é transmitido que um sujeito competente é um sujeito que é competente em tudo. Pelo contrário, né? O Steve Jobs, pelo menos, dizia isso, né? Que a gente deveria descobrir a gente deveria descobrir no que a gente é bom e esquecer todo o resto e só fazer aquilo que a gente é bom, né? Era a recomendação lá do Steve Jobs, né? Será que o Steve Jobs é alguém que a gente poderia fazer uma referência a ele, assim, né? Acho que sim, pelo menos em alguma coisa. Mas ele vai dizer isso, né? Assim, olha, desenvolva aquilo que você é bom e esqueça todo o resto, né? Você delegue o resto, assim, né? Deixa outras pessoas fazerem aquilo que você não é bom. Talvez aí há alguma questão relacionada à competência, né? Bom, e aí agora a gente vai entrar, então, assim, numa espécie de transição dessa teoria, né? O momento em que a gente faz uma espécie de saldo aqui da teoria do Erikson, né? O Erikson vai colocar um pouco para a gente, né, o quanto que a resolução dessas crises, nessas 4 fases iniciais, depende bastante do outro, né, e que há algo, né, de uma relação aqui que fica numa certa dependência mesmo, né, com o outro enquanto aquilo que nós fazemos. O papo dele aqui é um pouco essa história que eu estava conversando antes, né, do quanto que, no fundo, né, assim, a gente tem, para a teoria ericksoniana, a gente tem uma parte determinista, a gente tem uma parte aí do livre-arbítrio, né? Para ele, essas 4 fases iniciais são fases em que a gente não tem muito poder de escolha. A gente está muito determinado pelo outro, no que fazemos, no que comemos, com quem andamos, aonde vamos estudar, as atividades que iremos desempenhar no final de semana. Mas, já nas 4 últimas fases, aí sim o Erikson vai dizer, olha, aqui talvez o sujeito consiga exercer uma autonomia e um controle maior do ambiente que o cerca. E ele talvez tenha mais recursos para fazer escolhas conscientes das pessoas que são os seus amigos, do tipo de coisa que ele está estudando, da cadeira, da pessoa que ele escolhe para se relacionar, dos lazeres que ele escolhe, né? Então, aqui o Erikson ele já diz, olha, tem uma parte da vida em que o livre-arbítrio ele é mais possível nesse sentido, né? Então, mas no fundo é a velha discussão, né? Mas como assim livre-arbítrio se há uma fase anterior que é determinista, né? Então, é um livre-arbítrio, mas não é um livre-arbítrio. Assim como é um determinismo, mas não é um determinismo, né?
O Erikson, de novo, ele parece ser essa pessoa que ele nunca está afirmando assim 100% nada. Né? Ele está dizendo, olha, tem um tanto de determinismo, mas tem um tanto que não é. Tem um tanto de livre-arbítrio, mas tem um tanto que não é. Né? Talvez o Erikson é muito feminino nesse sentido. Feminino no sentido da psicanálise, né? Feminino no sentido do não todo. Né? Ele não é essa coisa fálica toda, né? Fechada, completa. Ele não é muito isso, assim, né? Então, é um pouco essa história, né? Do ego aí e desse desenvolvimento de alguma forma, né? Tá um pouco nessa mistura, de alguma maneira. Né? Isso começa a virar, então, quando a gente entra na adolescência. A gente poderia dizer que a adolescência ainda é uma fase, né, em que a gente tem alguma dependência, né, mas é um pouco aquela história que a gente conversou, o quanto que a adolescência ela é uma fase de questionamento dos limites que até então nos foram impostos pelos nossos pais. Né, e, obviamente, nossos pais apenas encarnam nesse sentido, né, eles apenas encarnam nesse sentido uma lei simbólica e social maior, não eram nossos pais propriamente. Né? E para o Erikson aqui a gente teria a questão da identidade que está em jogo. Né? É como se a gente fizesse uma rejeição em relação a uma certa atribuição de identidade que nos foi fornecida pelos nossos pais. Né? E aí a gente vai ter algum momento de bastante experimentação. Né? A adolescência para o Erikson é caracterizada pela experimentação da identidade, pela experimentação de papéis. Né? No fundo, para o Erikson, moldar uma identidade é um processo complexo, né? E é um processo também que ele é um processo complexo e é um processo também que ele vai dizer que talvez não estaria assim, nossa identidade não estaria assim, só numa questão de escolha, né? Eu escolho isso, eu escolho aquilo outro, né? É um pouco mais complicado que isso. Isso passa por ansiedade, aceitação de si e do outro, muitas vezes, né? O adolescente, então, é esse que experimenta vários papéis, experimenta as várias ideologias que estão disponíveis na sociedade, né? Justamente numa tentativa de encontro identificatório. Né? A discussão da identificação é sempre complicada, né? Um pouco essa discussão que a gente fez aí na aula passada. Eu acho que o conceito de identificação, que é um conceito que o Lacan, por exemplo, discutiu bastante, ele tem implicações políticas muito sérias, assim, né? Porque ficar muito identificado a alguma coisa é ficar alienado a alguma coisa, né? E aí você já fica meio surdo, você já não escuta mais nada quando você cola demais, né, numa coisa assim e não consegue se separar. Esse é o problema. Mas é somente assim também que a gente talvez aprenda. É somente assim que a gente incorpore algumas coisas a nós mesmos, né? Um pouco essa história. O Erikson também define a adolescência, né, de um modo que eu acho ruim, né? Que é quando ele vai dizer que a adolescência é um hiato entre a infância e a vida adulta, né? Não deixa de ser, de fato, é uma fase assim, né? Uma ponte entre essas duas outras fases, mas parece que essa é uma definição que define aí a adolescência muito mais pelo que ela não é do que o que ela é propriamente. Né? O que é a adolescência? A adolescência não é a infância, mas também não é a vida adulta. A adolescência é um entre, é um hiato, mas essa definição é uma definição meio negativa, né? Não negativa no sentido de ser pejorativa, mas negativa pela uma oposição, assim, né? E uma outra coisa que me parece que aí sim acho que o Erikson nesse sentido acha um pouco mais interessante, ele diz que a adolescência poderia ser entendida como uma moratória psicológica, né? A moratória psicológica aqui estaria na ideia de que a sociedade ela meio que consegue a moratória no sentido jurídico, né? Acho que a gente já teve essa conversa aí lá no desenvolvimento humano, mas a moratória no sentido jurídico é justamente quando é um documento que se produz quando você tem uma dívida, mas você não tem condições de pagar. Então, isso gera uma moratória. E uma moratória que diz, bom, em algum momento você vai pagar. O FIES, por exemplo, né? Quem é FIES? O FIES é uma espécie de moratória, né? Você deve alguma coisa, sabe-se que agora você não tem condições de pagar, mas em algum momento espera que você pague isso, né?
O FIES pode ser lido assim como uma espécie de moratória. Para o Erikson, a adolescência seria isso, né? A adolescência ela não tem condições de dar a sua contribuição social, ela não tem condições de dar, até porque ela está se preparando para isso, né? Ela ainda não tem recursos para conseguir contribuir com uma certa demanda da sociedade, em termos de mão de obra, em termos daquilo que a sociedade espera, né? Na sua produtividade. Então, a gente daria à adolescência, a sociedade daria à adolescência uma espécie de tempo, né? Até para ela se entender, para ela se conhecer, né? Uma das coisas que a gente aprende na adolescência, por exemplo, é o quanto que relações humanas, afetivas, são complicadas, né? Eu sinto que no universo adulto é como se a gente tivesse menos margem nesse sentido para sofrer de amor, por exemplo, né? É como se na adolescência fosse mais possível sofrer de amor do que é na vida adulta. Na vida adulta, ela não vai te dar muito tempo para ficar sofrendo de amor. Isso não quer dizer que as pessoas na vida adulta não sofram de amor, né? Mas isso, o lugar da expressão do sofrimento amoroso, ele é menor na vida adulta do que na adolescência, assim, né? Enfim, então, assim, teria, né, algumas coisas que, tipicamente, na adolescência, a gente conseguiria, assim, dar um pouco mais de permissividade, menos punição nesse sentido, né? É o exemplo que eu sempre também dou, né? Não sei se é um exemplo muito grosseiro ou muito simples, né? Mas eu sempre acho que uma coisa é a gente tomar um porre numa festa na adolescência. A outra coisa é a gente tomar um porre na festa da empresa quando a gente é adulto. Eu acho que o nível de consequência dessas duas coisas é diferente, assim, né? E talvez isso nos demonstre assim alguma permissividade maior em relação a algumas experimentações, até para o adolescente entender algumas coisas nesse sentido, né? Então, assim, o Erikson, como eu já coloquei aqui para vocês em algum momento, na adolescência seria um momento em que o sujeito ele vai viver um conflito entre coesão de identidade versus confusão da identidade. Ou melhor, né? Ele vai viver a crise de identidade. E aqui, gente, é uma distinção que eu acho que eu fiz na última aula, né? Mas talvez aqui fique um pouco mais clara essa história, né? Para o Erikson, é diferente uma ausência de identidade de uma identidade aberta. Né? Isso são coisas diferentes, assim, né? Uma coisa é uma indefinição de identidade. A outra coisa é uma definição aberta. Isso, para ele, são coisas que não são iguais, né? Ele vai entender que a indefinição da identidade é problemática, assim, né? Enquanto uma definição aberta é melhor do que uma definição, uma indefinição, nesse sentido, né? Esse papo a gente teve aí na última aula, né? É porque sinto que a gente tende a olhar mais dificuldade a perniciosidade de se ter uma indefinição na identidade. A gente talvez olhe a ideia de indefinição como uma coisa boa sempre, né? É mais liberdade, é maior possibilidade da gente circular em vários papéis, né? Isso estaria talvez mais por uma definição de identidade aberta do que provavelmente por uma indefinição. Aí ele vê um problema, aí ele entende que há um sofrimento, assim, né? Professor, na aula passada você tinha falado da questão da confusão da identidade e agora a crise de identidade, né? Isso. E a confusão seria algum choque em relação àquelas coisas que a gente acredita, né? Vivencia, seja no nosso ambiente ali. E aí essa crise aí seria o quê em si? A crise de identidade seria uma não formação de uma identidade. É isso. Não sabe o que ele é direito, quem ele se tornou, mas Isso. basicamente isso, e não um conflito em entender que aquilo que ele sempre acreditou pode não ser verdade, tipo isso? Exato. Essa seria, em resumo, é o que você está falando, seria a distinção entre confusão e crise, né? A confusão é uma identidade que se forma e colapsa, né? A crise é uma identidade que nem se forma. Ela não tem nem como entrar em colapso porque ela não é formada assim, né? Ela fica numa indefinição nesse sentido, né? Então, há uma diferença entre confusão e crise, né? A crise estaria essa coisa que não se define, assim, né? E essa crise de identidade também pode acontecer a qualquer momento da fase do sujeito também, né?
Crise ou confusão? Acho que a crise também, né? Porque a adolescência, tudo bem, é bem característico ter uma crise de identidade. Mas quando a mulher, por exemplo, chega na fase dos 30, 40 anos, ela também tem uma baita crise. O homem também, eu acho que aos 40, ele começa a... Será que eu escolhi o certo? Será que é isso que eu quero para mim? E não sei o quê. O que eu sou? Será que realmente eu sou aquilo que eu desejei ser? E eu acho que é bem possível existir essa crise de identidade também em outros momentos, ou até na velhice, né? Também. Mas você não acha que isso estaria mais para confusão, né? Porque quando eu vejo a crise da meia-idade, né? A crise da meia-idade é justamente um questionamento do que eu já conquistei, da posição que eu já assumi de alguma forma, né? De uma identidade em que eu já estou nela, assim, de alguma maneira, né? E aí eu entro num colapso em relação a isso, assim. Eu fiquei meio confusa agora se Confusa com a confusão. Não, confusa de se realmente seria um conflito ou uma crise, porque é um momento de questionar, sei lá, se quem sou eu agora? Quem sou eu? E não o que eu acredito. Você entendeu? O que eu tô assumindo que é mais o conflito se dá mais com tudo aquilo que você acredita e de repente existe um rompante. Mas a crise seria realmente uma dificuldade de entender qual o sentido da minha vida para mim, sabe? E isso eu acho passível em qualquer fase da vida. Claro que algumas mais marcantes, e não o conflito. E que o conflito também pode existir em qualquer momento, né? Quando você abre a sua mente para novas novos pensamentos, novas teorias, e você também, porra, então tudo que eu acreditei não é verdade, seria essa uma confusão e não uma crise. Sim. O Erickson localiza mais a crise, né? De fato, que no fundo ele localiza a crise ao final da adolescência, né? Não é ao longo da adolescência. É como se ao final da adolescência, né? O Erickson diz assim, olha, uma identidade minimamente deveria estar se formando, né? Mas ao final da adolescência, quando ela não se forma, isso pode dar uma crise, assim, né? E aí o sujeito fica com essa pergunta aberta: quem sou eu? Qual é o meu lugar? O que eu quero me tornar, né? Ao fracasso de adquirir uma certa identidade, e aí isso pode ter desdobramentos na educação, no trabalho, no casamento, né? Se a gente pensar assim, identidade sexual, se a gente pensar talvez na educação, aquela história que a gente comentou, né? É aquela pessoa que não para nunca num curso, né? A pessoa começa a fazer vários cursos de graduação e não termina nenhum, começa e para no meio do caminho, né? Ela fica assim numa dificuldade de um fechamento dessa história, né? É porque a gente sabe, né, que o trabalho também é uma dessas coisas que diz bastante da nossa identidade aí, né? O Erickson vai dizer também, alguém quer falar? Só mais um pouco para poder tentar entender no mesmo, porque então talvez se eu não fechei uma identidade na minha adolescência, isso será que pode vir a essa crise aparecer novamente na minha fase adulta, na minha fase da velhice e tal, por causa de uma não formação na adolescência? Porque eu não estou entendendo a diferença dessa crise de identidade no final da adolescência para uma crise de identidade que a gente ouve, né, em outras matérias e tudo, que ocorre ao decorrer da vida do sujeito. O que eu conheço de uma outra crise, né? Eu não sei exatamente o que você está ouvindo nas outras disciplinas, mas o que eu ouço de uma outra crise é a crise da meia-idade, né? Essa crise que eu ouço, assim. Em psicologia social, a gente aprende sobre crise de identidade. Mas na crise de identidade, pelo menos que a gente aprendeu, seria mais questão de conflito seria mais essa confusão, né? Então, eu não sei o que eu estou falando, Francisco, mas eu estou meio confusa. Sério mesmo, eu não estou entendendo, porque eu vejo diversas pessoas, eu mesmo me perguntando quem eu sou,
em certos momentos da vida que são muito assim, tá, agora é a fase que você tem que estar casada com um filho, trabalhando, tendo uma casa e tal, e você não tá ainda. Ou chega numa fase adulta, o que eu fiz da minha vida? Será que Eu uma entendi, eu relação com acho. os meus filhos, será que eu fui um pai presente e tal? Será que é isso que eu quero para mim? Tem chance de eu ser diferente a partir de agora? E não é uma confusão, e sim o que ele é, o que ele quer ser ainda, porque ele ainda pode ser, né? O que eu te sugeria, Raquel, é de não misturar a discussão da psicologia social com essa discussão aqui. Eu acho que são outras coisas, assim, sabe? Acho que a psicologia social, ela está, não sei, do pouco que eu lembro, assim, né? É mais uma questão dos papéis sociais que são impostos às pessoas, Não, né? não tô nem falando da social, não, porque a social está falando muito de igual ao que você está falando. A social chama de crise de identidade essa confusão de identidade. Eu que estou com dúvida se essa crise de identidade fora da adolescência se chama crise ou confusão, porque para mim ainda não fez sentido. Eu não sei se os colegas também têm a mesma opinião, né? Eu confesso que eu estou confuso com a sua confusão. Agora já estou perdido também, assim, né? Agora já não sei mais, né? Eu acho que eu tô confuso também. Eu fiquei confuso agora, né? Mas, enfim, eu só diria isso, assim, né, Raquel, para tentando organizar, né, se é que é possível organizar, né? Pelo menos na literatura do Erikson, isso é muito claro, assim, né? Isso que pode ocorrer na idade adulta, né, ou na meia-idade, que seja, né, ele não lê como crise de identidade, né? Ele leria como uma confusão, né? É um colapso em relação a alguma coisa que eu experimentei enquanto identidade, seja uma identidade sexual, uma identidade profissional, né? Quando a gente discute um pouco a questão da meia-idade, uma coisa que é muito comum no universo da meia-idade é migração de carreira, divórcio, início de novas relações afetivas, que o sujeito ele chega num ponto da vida dele que fala, bicho, olha, isso tudo que eu vivi até agora não faz mais sentido para mim, né? Assim, é um negócio que é uma outra coisa agora, né? Mas ele entra em colapso em relação a um lugar que ele ocupou. Ele entra em colapso em relação a uma coisa que, em algum momento, ele acreditou que era ele mesmo e que essas seriam as apostas que ele faria para o resto da vida dele, talvez, né? Isso estaria mais para uma confusão, assim. A crise seria uma indefinição que permanece constantemente aberta, né? Essa identidade não fecha, assim. Então, agora, você pode me perguntar uma coisa assim, haveria a possibilidade de alguém não fechar uma identidade ao final da adolescência e arrastar isso por longos anos, né? Isso. E talvez entrar numa crise na vida adulta, né? Eu acho que sim, mas o que eu diria é que a pessoa está em crise desde antes, né? Ela não está em crise lá, né? Eu acho que a crise dela está desde antes, assim, né? Talvez ela tomou uma consciência, né? Não sei bem, assim, né? Ele não fechou essa fase, então, dele, né? Eu acho que não. Não Né? fechou. Faz sentido. Eu consegui entender e fazer uma associação agora na minha cabeça que fez mais sentido. Ok, Obrigada. tranquilo. Então, assim, um pouco essa questão aqui da crise de identidade, por exemplo, uma discussão que eu acho muito atual, que o Erikson faz, é que essa crise, né, ou essa não formação da identidade, ou mesmo uma coesão excessiva da identidade, pode dar em associações excessivas a grupos, fanatismos, né, identificações obsessivas com ícones da cultura, né? Aí, de novo, esse ponto, né? O Erikson ele vai dizer que um excesso de identificação é um empobrecimento da identidade. Esse é o grande lance, né? Então, acho que aqui, de novo, talvez tenha algumas divergências, né, em relação à ideia da psicologia social em algum momento. Mas muita identificação empobrece o self, empobrece o ego, empobrece aí, de alguma maneira, a singularidade do sujeito. É aquele sujeito que talvez quer muito pertencer ao grupo a custo de si, assim, né? E o fanatismo talvez seja um pouco essa história, né? O fanatismo é um pouco essa adoração, essa idolatria propriamente, né? A um ícone aí, a um político, ou seja lá o que for, né?
Mas o sujeito, com isso, ele vai fazendo meio que parte de uma massa. Ele se sente pertencente a alguma coisa, né? Mas isso pode ser, às vezes, a custo de uma coisa... Pode falar. Esses grupos de terraplanistas aí, você acredita que são pessoas que talvez não tenham tido esse bom fechamento na adolescência? Até eu assisti aquele documentário que o Daniel falou, né, A Terra é Plano, e tentei achar alguma coisa em comum com aquelas pessoas, né? E aí até queria ouvir sua opinião em relação a isso. A capacidade dessas pessoas saírem acreditando depois de adulto, depois de ter formação sobre várias coisas, ter conhecimento, inteligência, capacidade né, de escolha, e aí chega, mas para pertencer a um grupo, ele começa a ter uma crença meio que sem meio questionar, né? Então, também nunca me deparei com esse tipo, nunca me enfrentei esse tipo de pergunta. Eu acho que pode ter, né, até nessa questão aí dos terraplanistas, né, alguma coisa de grupo, né, de posição excessiva de grupo, mas eu diria que isso também existe na ciência, né? Eu não diria que não, assim, né? Eu acho que a ciência também tem alguns cientistas, eu não vou dizer a ciência, mas eu acho que alguns cientistas eles são meio fanáticos assim com a ideia da ciência, né? Eu acho que a questão dos terraplanistas, para mim, Raquel, está mais associada a uma certa crise, né, da ciência, assim, né? Eu acho que a questão para mim é um pouco mais essa, né? E isso não quer dizer que a ciência não é importante, etc. Mas eu acho que isso está mais associado a uma certa crise da ciência, né? A impressão que eu tenho é essa, né? Mas eu acho que assim, uma discussão que a gente pode fazer um pouco mais interessante é entender por que a nossa época é uma época de tantos fanatismos, né? Alguém tem alguma opinião, né? Por que a gente vive uma época de tantos fanatismos? Eu acho que a gente está numa época de muitos fanatismos, assim, né? Ideológicos, científicos, né? Religiosos, tem algum excesso, assim, né? Em relação a essa leitura, né? Contemporânea, né? Do fanatismo nesse sentido, né? Será que não é porque hoje em dia todo mundo está falando tudo que tem vontade e por não poder e por poder se identificar com alguém, se forma mais esses grupos, e antigamente, como as pessoas não tinham muita liberdade de expressão, tinha que todo mundo viver aquela vidinha ali, fingindo que todo mundo vive do mesmo jeito? E aí, qual a relação que você faz disso com o fanatismo? Porque aí eu discordo de você em alguma coisa muito drástica e, tipo, para você não me criticar ou para eu me sentir pertencente a alguém, eu encontro um outro que pensa a mesma coisa que eu e eu me fortaleço naquele grupo ali para defender a minha ideia. Antes eu não precisava fazer isso porque eu não tinha que provar nada a ninguém, eu tinha que obedecer o que todo mundo pregava, era aquilo que estava no livro e acabou. Hoje não. E como tem muito debate, eu preciso de alguém para poder me apoiar, para poder me certificar que eu estou certo. Então eu entro num grupo. Entendi. Eu acho, Pode falar. acho que eu corroboro um pouco, minha ideia corrobora um pouco o que a Raquel está falando. Eu acho que a gente também tem uma tendência, ultimamente, por inúmeras questões, inclusive capitalistas mesmo, de produção de individualidade a todo custo, né? Temos que ser indivíduos, temos que mostrar a diferença, e às vezes eu acho que a gente deixa em plano secundário o estar em comunidade e as práticas de diálogo em prol de uma construção muito forte de uma ideia de si, que eu acho que às vezes é uma ideia que aniquila o outro, né? Assim, querendo ou não, quanto mais você diz sim a si mesmo, você diz não ao outro, assim. Pelo menos parece uma lógica, no meu ver, assim. Então, acho que é difícil, né? Essa é uma resposta complicada, né? Porque eu acho também que a gente vive um tempo de fortalecimento de grupos também, né?
Eu não sei se tem só um fortalecimento de si, mas acho que tem um fortalecimento de grupos também, né? De coletividades nesse sentido, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade, né, também de olhar isso como algo que pode, né? O grupo, ele nem sempre é algo bom, né? O coletivo, ele pode se tornar uma coisa coercitiva também, né? Quando a gente tem fortalecimento excessivo, né, dos grupos, assim. Mas eu não sei, eu acho que a questão do fanatismo, para mim, eu vejo muito na história lá do Nietzsche, né? Aquela coisa da morte de Deus, né? Eu acho que aquilo que fundamentava e orientava os seres humanos, né, enquanto uma espécie de estrutura guia, né, já não orienta mais, assim, né? Então, você pode pensar Deus, pode pensar o Estado, pode pensar a religião, né? Isso tudo está em queda, assim, isso tudo está em crise, né? E aí a gente tenta eleger novamente um novo Deus. Eu gosto muito dessa ideia que eu aprendi recentemente, né? Eu acho que a gente se livrou de Deus, mas a gente não se livrou do desejo de Deus, né? O Zizek, que é um filósofo esloveno, que eu acho interessante, né? Ele fala alguma coisa por aí. Ele fala, olha, a gente ainda se comporta como se Deus existisse, assim, né? Então, no fundo, né, uma outra discussão que eu vejo também um pouco no campo da filosofia em relação a isso, ao fanatismo, né, é que o fanatismo ele tem a ver com a queda do patriarcado, né? No fundo, para algumas leituras, a sociedade patriarcal já acabou, né? Já não tem mais sociedade patriarcal. Mas não é porque não se tem mais sociedade patriarcal que justamente porque isso está em declínio que isso não pode vir com mais violência, até numa tentativa de assegurar alguma coisa que está em colapso, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber que uma coisa que está em colapso pode se valer da violência para tentar se reerguer nesse sentido, né? E aí isso pode dar em fanatismos, assim, né? O fanatismo ele sempre tem alguma relação com alguma coisa que está em colapso, como a tentativa de não deixar que alguma coisa entre em colapso propriamente. E aí você precisa trazer uma força muito violenta, né, para que isso possa imperar de alguma maneira, né? Então, eu não discordo muito dessa ideia. Eu acho que, no fundo, a sociedade patriarcal já acabou, assim, né? A gente não está mais em uma sociedade patriarcal, mas isso não quer dizer que o fim da sociedade patriarcal não produz uma tentativa de ressuscitá-la. E eu acho que é uma tentativa... A gente pode pensar, por exemplo, isso em relação ao Estado, né? Uma sociedade que, por exemplo, né, era baseada na regulação estatal, e o Estado, quando ele entra em crise, né, ele já não opera mais pela sua legitimidade. Ele só pode operar agora pela violência, nesse sentido, né? Então, como não há mais legitimidade do Estado, a gente fica eternamente desconfiado dos políticos, né, e das organizações governamentais, ela não tem mais legitimidade, o Estado entra em crise, para ele tentar se reerguer, ele vai ter que se utilizar-se da violência, né? E acho que isso tem alguma relação aí com o fanatismo, de alguma forma. Bom, enfim, só para terminar um pouco essa história, né, e aí eu prometo que eu já vou encerrar a aula e fazer a chamada, né, eu trouxe aqui algumas curiosidades, né, mas mais para quem ainda não fez, né, psicopatologia, né. É importante lembrar, né, gente, crise de identidade não é transtorno dissociativo de identidade, né. A gente tem transtorno de dupla personalidade e transtorno de múltipla personalidade, e seriam quadros assim que estariam num campo mais psiquiátrico mesmo, né? E que a explicação que se tem, né, é que a dupla identidade ou a múltipla personalidade é um sujeito que, mediante um conflito, mediante algo que ele não sabe lidar, ao invés de talvez ele assumir um determinado fracasso, né, da sua condição de lidar com aquilo, ele produz uma outra identidade, porque essa outra identidade consegue lidar com um conflito que a sua identidade primeira não lida. É como se fosse uma tentativa de produção de um outro sujeito dentro de um mesmo sujeito, porque esse outro sujeito vai ter condições e capacidades de lidar com um conflito que aquela identidade lá primeira
não teria, né? Então, seria um pouco isso. Uma informação que eu achei na internet, que eu achei curiosa, né? É que, usualmente, no transtorno de múltiplas identidades, já se encontrou em literatura psiquiátrica mulheres com até 15 identidades diferentes, né? O máximo, isso foi o máximo que foi relatado pela literatura, né? E em homens foram 8. Um homem que teve aí até 8 identidades diferentes, assim, né? E é uma questão também que eu fiquei com ela, né? Porque que na mulher, né, teve mais identidades do que no homem, assim, né? O que haveria, né? Se tem uma questão de gênero aí, diferente nesse sentido, né? Eu chutaria, né? Que eu acho que a mulher ela passeia mais por vários papéis, né? O homem ele é muito preso num quadrado, assim, né? Ele talvez não tenha como muito passear por muitas coisas assim. Ele está muito mais fechado, assim, né? Numa certa coisa. Uma impressão pessoal. Acho que a mulher ela consegue mais passear por múltiplos papéis, assim. Então, pode ser só um delírio, né? Mas é a suposição que eu fiz. Assim, né? Tranquilo, gente? Alguma dúvida, comentários? Essas múltiplas personalidades é um transtorno também? Isso é o transtorno, né? A crise de identidade ela não chega a ser classificada como um transtorno. Tá, mas essas múltiplas personalidades é o transtorno dissociativo? Múltiplas personalidades é o transtorno dissociativo. Você colocou, é como se fossem 2 tópicos diferentes. Uma pessoa que incorpora várias personalidades, identidades aí, não seria um transtorno dissociativo de personalidade? Seria um tipo, né? Porque você pode ter a dupla identidade, né? Pode ter uma coisa que é só 2, mas não várias, né? Ou seria... Mas mesmo quem tem 2 é um transtorno dissociativo. Sim, exatamente. Assim como a múltipla também. Entendi. Entendeu? Em minha defesa, tá, gente? Só queria lembrar que não fui eu que puxei o assunto da ciência, tá? Não fui eu que trouxe esse assunto para a conversa. Mas não que seja ruim, né, professor? É sempre bom debater a respeito, porque, querendo ou não, estamos no meio científico, né? Exatamente, Gilmar. Então, vamos lá, gente. Vou chamar aqui os nomes e aí vocês respondem. Bruna Natália, Carolina Soprani. Bruna, presente. Beleza. Caroline Giurizato. Daniel Zanotti. Presente, Francisco. Dani. Daiane. Daniel tá aí, né? É a Daiane que não tá aí. Né? Daiane de Souza. Diana. Elaine, Esther, Franciele. Franciele tá aí, né?
Esther, eu acho que a Esther estava aí mais cedo, né? Não sei agora, vou botar falta, qualquer coisa eu tiro. Geomar, Camila. Presente. Lara Cândido, Lisa Rocha. Beleza, Lara. Luiz Felipe. Presente. Luísa, Marcela. A Luísa também está aí, né? Marcos de Souza, Marina. Valeu, Marcos. Bom fim de semana também. Bom feriado. Marina também está aí. Melissa, Mirella. Valeu, Gilmar. Obrigado. Até a próxima. Nem Mirella, nem Melissa na área. A Melissa, eu acho que ela estava aí, né? Vou dar falta também. Valeu, Camila. Até mais. Raquel, Suelen. Valeu, Daniel. Bom descanso para você também, cara. Obrigado. Suelen presente. Boa noite. Okay. Boa noite. Raquel tá aí. E Valentina. Valentina também tá aí. Isso aí, gente. A gente volta a se ver em 15 dias. Estamos aí de novo com novidades. Valeu. Até mais.